rápido, e ano que vem vão ter o prédio aqui do lado, né? Na próxima semana, a biblioteca já está funcionando, em 2 semanas, a área direita da biblioteca vai estar livre, né? E com várias colmeias para vocês guardarem as mochilas de vocês, né? Acho revelador, né, do que somos os exemplos cotidianos que vocês vão ver, os mais velhos aqui na escola disseminam. Alguns são singelos e ilustrativos, como essa ideia de deixar as mochilas no chão, né? Uma comunidade com valores de confiança mútua e ética que estão no cerne da nossa escola, né? Formar cidadãos comprometidos com o bem comum e com a excelência, fazer o melhor, respeitar o outro, a divergência e o bom debate, baseado em evidências. Até que a reforma do térreo seja concluída, porém, a gente agradeceria se vocês cuidassem das suas mochilas, né? Temos vários alunos com dificuldade de mobilidade, e a mochila, às vezes, ontem estava impossível passar ali do lado. Bom, vou começar formalmente. Sejam bem-vindos, né? Que bom ter vocês aqui. Para os que ainda estão em dúvida sobre para onde ir, né, saibam da encrenca que estão comprando ao escolher o INSPER. Nossa missão é formar vocês para a vida profissional, né? Trabalhar com quem pensa diferente, pensamento crítico, utilizar a melhor técnica disponível. Tudo isso requer esforço e dedicação. Nossas aulas começam na hora e terminam na hora. Somos rigorosos na avaliação do aprendizado e nos valores éticos. Saibam, sobretudo, que o maior objetivo da nossa escola é a formação de vocês para a vida depois, no trabalho e fora do trabalho. Cidadãos, empreendedores, executivos. Qualquer que seja a sua vocação, sejam excelentes. Nosso papel aqui é garantir a melhor experiência de aprendizado possível nessa fase tão importante da vida de vocês, nessa transição da adolescência para a vida adulta. Aprender e construir requer disciplina, mas também deve ser gratificante e prazeroso. Somos uma escola que valoriza a diversidade e a comunidade, sem fins lucrativos, com um amplo programa de bolsa de estudos e sem recursos públicos. Curiosamente, porém, prestamos, sobretudo, um serviço público. Colaborar com a melhora da política pública, com o ambiente, negócios e com a disseminação das melhores práticas. De vocês, esperamos apenas que sejam melhores do que nós. É essa só a nossa expectativa sobre vocês. Conheci a Ana Paula há 15 anos. Vocês podem não acreditar, mas eu já fui jovem, né? E a Ana era bem mais jovem ainda. Com 2 mestrados, Ana, na época, 2003, passou a conduzir toda a análise macroeconômica da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda. Eram tempos de grandes debates, né, dentro e fora do governo. A gente apanhava um pouco de todos os lados, né? Eu tive o prazer e a sorte de trabalhar com Ana naquele difícil período de ajuste e de reformas. Depois, Ana presidiu o Instituto Jones dos Santos Neto, no Espírito Santo, e coordenou, e vale a pena, tem um livro disponível sobre isso, coordenou uma agenda talvez inédita de avaliação das políticas públicas em governos estaduais. A partir de 2010, Ana assessorou o senador Ricardo Ferraço no Senado e sistematizou o agravamento, um documento muito importante para ela, de o agravamento das dívidas dos estados naqueles anos de atalhos que até hoje cobram o seu preço para o país. A crise da segurança que a gente está vendo num estado vizinho e em outros, e da piora da qualidade de serviços públicos, é consequência trágica do descontrole fiscal dos últimos anos. Em 2015, Ana tornou-se secretária de Fazenda do governador Paulo Artung no Espírito Santo. Talvez a mais bem-sucedida gestão estadual desta década. Impressionante o trabalho que foi feito, está sendo feito naquele pequeno estado. Paulo e Ana realizaram um notável ajuste às contas públicas que viabilizou a expansão das políticas públicas, do saneamento à educação,
ao mesmo tempo que garantia o pagamento das obrigações do Estado. O equilíbrio das contas públicas é essencial para que se possa executar com eficiência as políticas para o bem da sociedade. Desde 2016, Ana Paula é secretária do Tesouro. Provavelmente ela é responsável pela gestão mais impressionante do Tesouro na nossa história. Eu não estou exagerando, tá? Com sua equipe, Ana iniciou uma agenda incrível de transparência das contas públicas, que foi fundamental para evitar o agravamento da difícil situação fiscal do país e alertou para problemas desapercebidos, como a regra de ouro que é prevista na nossa Constituição. Os relatórios do Tesouro hoje, e vale a pena entrar no site, permitem um diagnóstico inédito das contas públicas do governo federal e dos estados. No meio do caminho, Ana coordenou uma revolução nas regras de governança da Caixa Econômica Federal recentemente. Não é usual um gestor público anunciar números melhor que o previsto e dizer: não há nada o que celebrar, como Ana fez há poucas semanas. Os problemas são sérios e temos difíceis dilemas a enfrentar. Esqueceram de combinar com Ana os rituais da política miúda, né? Que celebra o bem feito ao mesmo tempo que atribui os problemas a causas externas. Ana prefere o bem público. Não se escolhe uma gestora como Ana Paula e se acha que a vida será fácil, com atalhos para evitar os problemas e deixá-los para a próxima gestão. Ana exemplifica o que de melhor se pode fazer da administração pública: compromisso com o bem comum e meio à análise técnica detalhada e exaustiva. Problemas postos à mesa e dilemas claramente apresentados. Tudo isso em meio ao debate transparente sobre as opções possíveis. Pode-se escolher as saídas fáceis, o andar pelo acostamento que resultou na dificuldade dessas décadas. Ou pode-se escolher Ana Paula. Ana, você. Bom, gente, uns 2 segundinhos para me recompor, porque esse relato foi até surpreendente para mim. Eu acho que eu não sou isso tudo, não. Mas, bom, estou extremamente feliz de estar aqui com vocês hoje, motivo de muito orgulho, para mim, muita honra, porque esse é um meio que todos nós já passamos, e a gente sabe hoje, 30 anos depois, eu entrei uma criança na universidade, viu? A gente sabe, 30 anos depois, o quão esse momento é especial e é importante na vida da gente. Então, eu vou tentar, inclusive, motivá-los, né, dentro da experiência que vocês vão ter, acadêmica, aqui no INSPER, talvez, né, aí é uma das melhores escolas que o Brasil tem hoje, por todo esse contexto que a gente viu aqui, pelos seus valores, pelo esforço, né, de colocá-los num meio bastante propício ao aprendizado, às trocas, a um convívio social salutar. Acho que por tudo isso, né, acho que vocês estão sendo privilegiados por essa oportunidade, e a gente, na vida, não pode negligenciar, né, esses grandes privilégios, que são os verdadeiros privilégios, né, os privilégios das oportunidades que nós temos, e, né, principalmente, aqueles que são fruto do nosso esforço, do nosso mérito, da nossa busca. Então, todos vocês aqui estão por mérito, né, e isso é um bom começo, isso é muito importante. Bom, o que eu planejei aqui? Fazer um apanhado do Brasil, como eu vejo a situação do nosso país, coisas importantes que nós já conquistamos, coisas muito mais importantes que nós temos a conquistar, coisas que provavelmente daqui a 10, 20 anos vocês vão estar nos ajudando, né, a construir, a fazer melhor, e o Brasil precisa muito, né, dos seus jovens, o Brasil precisa muito de pessoas que pensem coletivamente, e eu tenho certeza que vocês vão estar preparados para isso. Eu não sei como é que eu faço para passar. Está aqui, né? Bom, começando aqui, tem uma linha do tempo. Eu comecei em 86 por várias coincidências, porque primeiro foi em 86, que ainda quase uma criança, óbvio, eu entrei na graduação, né? Então, comecei a fazer a faculdade ali, e foi nesse ano que também foi criado a Secretaria do Tesouro Nacional, né? Eu acho que foi um marco na gestão das finanças públicas do Brasil, e também foi o ano que teve
primeiro de uma série de planos econômicos tentando estabilizar um cenário de inflação elevadíssima e fora de controle. Então, foi o Plano Cruzado. Bom, depois disso, nós tivemos a Constituição de 88, nós tivemos vários outros planos econômicos, não precisa dizer que não bem-sucedidos, até que chegamos aí à renegociação da dívida externa, que era o maior problema, um dos maiores gargalos que nós tínhamos na época, junto com a própria situação fiscal, que era muito grave. O Brasil chegou a decretar uma moratória, né? E, por causa disso, precisou, posteriormente, renegociar suas dívidas com a Clube de Paris, FMI e tudo mais. Tivemos aí o Plano Real, que foi o marco da nossa estabilização monetária. O Plano Real foi uma construção, né? Nós tivemos, lógico, uma medida inicial, um conjunto de medidas iniciais em 94, mas o Brasil precisou de alguns anos fazendo importantes reformas no sistema monetário, no sistema financeiro e também no sistema orçamentário para conseguir, de fato, entregar uma moeda estável, uma moeda forte, né, para os brasileiros. Bom, também nesse período que nós começamos a ter contas públicas, né, divulgadas com uma certa frequência, e isso começou a revelar, de fato, uma situação que era uma cortina de fumaça. Ninguém entendia muito o orçamento. Vocês podem imaginar que, naquela época, mal tinha internet, não existia Google para a gente fazer consulta, não existiam essas coisas. Então, era tudo muito difícil em termos de acesso à informação, muito menos do que vocês, a geração de vocês, possa imaginar. Passamos por crises externas muito acentuadas, em 97, 98, crise da Ásia, crise da Rússia, em especial. Em 97, eu entrei no governo federal, concursada para a carreira de gestor federal, né? E aí nós tivemos, de fato, um período muito profícuo de reformas. Posso citar as privatizações que começaram ainda no governo Collor, privatizações importantes. Podemos citar, sim, um esforço de iniciar um trabalho de reforma do Estado brasileiro. Aí, essa linha do tempo termina com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco. Então, assim, essa primeira fase que eu quero mostrar para vocês é que tudo que a gente já conquistou até hoje foi fruto de muito trabalho, muita discussão, né, muitos conflitos. Vocês, assim, não sei se vocês conhecem as imagens, mas talvez se vocês buscarem nos arquivos. A privatização da Vale, por exemplo, foi muito difícil, teve quebra-quebra na frente da Bolsa de Valores, muitas manifestações. Outros eventos foram sujeitos a muita discussão. Teve uma reforma da Previdência em 98, que não foi aprovada por um voto, né? E esse voto que faltou era de um parlamentar governista que, segundo ele, apertou o botão errado, né? Foi ao Supremo para alegar isso, não conseguiu obter o direito de reverter o seu voto. Então, assim, foram cenas dramáticas, é uma história muito rica de um esforço coletivo dos brasileiros para conquistar o que já conquistamos, né? Bom, aí tivemos já nos anos 2000 um trabalho importante de uma agenda microeconômica, né, liderada aqui pelo Marcos, que é um grande privilégio vocês terem, né, acesso a ele para poder contar um pouco mais essa história depois. Tivemos implantação de políticas públicas muito importantes, como Bolsa Família. Vem de políticas anteriores que foram integradas nesse programa, mas, sim, ele nasce, né, um marco da nossa política social. E nós temos a colheita, né, de todo esse esforço ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi a obtenção do grau de investimento pelo Brasil, e isso foi no ano de 2008. Bom, nós tivemos uma crise externa, vocês sabem disso, uma crise financeira, que começou com um problema imobiliário nos Estados Unidos, muito grave, alcançou a Europa, e essa crise do subprime, de fato, retirou um processo muito longo de crescimento com estabilidade que o mundo passou durante um bom tempo. Alguns economistas, na época, alegavam, inclusive, que a gente tinha aí uma era de grande moderação, como eles chamavam, achando que isso era algo sustentado, né? Veio a crise, colocou várias teses por terra, demonstrou como que faltava regulação nesses mercados, trouxe um grande aprendizado
e fez com que o Brasil se descolasse da sua trajetória de responsabilidade fiscal, de uma trajetória de uso transparente dos mecanismos financeiros, orçamentários. Aí vem toda uma história triste que, inclusive, o Tesouro Nacional não gosta muito nem de rememorar, né? Aí vocês devem lembrar bom, as matérias saíram todas falando de uso, malversação, né, dos instrumentos contábeis, desvios na divulgação de dados para cumprir as metas que o Tesouro tinha com o país, como o cumprimento da meta de superávit primário, por exemplo, uso de mecanismos pouco usuais para alcançar as metas como se a meta fosse um fim em si mesmo, né, e não tendo como objetivo a solvência do país, a sustentabilidade da dívida pública, uma condução adequada da política macroeconômica. Então, parece que os meios começaram a ser mais importantes que os fins. E isso levou, né, eu acho que a crise fiscal está no centro da crise brasileira, né, que aí veio a partir de 2013, mas começou a se revelar mais final de 2014 e 2015, todos perceberam por uma queda muito acentuada do PIB, que perdurou em 2016, e agora, esse ano, a gente consegue sair da zona de recessão, né? Então, o que nós vemos é que, de fato, nós temos um problema de responsabilidade fiscal, uma crise de Estado, que nos leva a uma crise econômica que gerou a perda de milhões de empregos, sofrimento para várias pessoas, para várias famílias, uma coisa que, de fato, sempre acaba atingindo mais fortemente os mais pobres, né? Lógico, tivemos outros fatores, como o excesso de intervenção na economia, que ajudou, né, esse processo de crise, mas eu acho que, dado, né, o tamanho, a intensidade, acho que foi a crise mais intensa em termos econômicos, de queda de PIB vivida pelo Brasil desde a sua era republicana. Assim fala o Samuel Pessoa, ele já defende isso, já fez essa métrica, né, algumas vezes. Então, nós temos a crise mais intensa da nossa história vivida por vocês. Essa, sim, foi vivida por vocês. E é um aprendizado que a gente não pode negligenciar, né? O que as crises nos trazem de bom é essa possibilidade de aprendermos com elas e levar algum benefício, né? Bom, algumas coisas nós conquistamos. Aquele gráfico nervoso ali no início é como era a inflação na minha época, quando eu entrei na faculdade, mais ou menos na idade de vocês, quer dizer, mais nova. Mas o fato é que nós vivíamos com uma superinflação no Brasil, né? Nós íamos no supermercado e tinha uma coisa que vocês provavelmente não conhecem, que é uma máquina de colocar etiqueta de preço, que isso girava todos os dias nas gôndolas do supermercado, e tinha, inclusive, uma profissão, que era o etiquetador, né? Então, isso sumiu, vocês não veem mais isso. Nossos pais se organizavam nos seus orçamentos domésticos para, com a aplicação da conta bancária, ir para o supermercado e fazer as compras, e estocava um monte de comida em casa, porque a comida tinha um valor, né, intrínseco por causa da deterioração do seu preço. Então, isso era a lógica que nós tínhamos aí quando eu era jovem. Isso tudo mudou, né? Vocês não viveram essa fase, vocês não conseguem perceber como foi difícil para uma geração inteira conquistar o que hoje nós temos, que é uma estabilidade monetária. Quase perdemos isso, né? Esse processo aí da crise, ele também acabou gerando um represamento de preços, uma inflação reprimida, e nós estivemos aí em 2015, chegamos a ter inflação de 2 dígitos de novo, muito diferente, né, do que nós vimos aí, chegamos a quase 1000% de inflação nos anos 80, mas, de fato, a inflação, como ele tem um elemento inercial, um risco muito grande da gente voltar àquele cenário, né? Então, isso foi debelado pela política monetária recente, e nós voltamos aí a ter uma inflação talvez a mais baixa da nossa história, né? Com uma diferença, que é uma inflação sustentada, né, pela condução da macroeconomia em si, mas algo que nós precisamos trabalhar muito para manter, né? Não é algo que nós já simplesmente conquistamos, nós temos que trabalhar ainda muito para conquistar isso tudo. Outra coisa que eu acho que é uma síntese do processo social que nós passamos, óbvio que eu não tenho condições de falar isso aqui em 5 minutos, é uma redução muito importante da nossa taxa de pobreza, né? A taxa de pobreza chegava a mais de 1/3 da população brasileira,
Hoje é uma taxa de pobreza que provavelmente aumentou nos últimos anos com a crise, não tenho dúvida disso, mas muito diferente do que era aí 30 anos atrás. Por trás disso tem mais acesso à educação, saneamento básico, à saúde, né? Tem o Bolsa Família, que é importante também para explicar essa redução da pobreza. Então, tem políticas públicas associadas a isso. Então, conta uma história de um Estado que deu certo, né, e foi capaz de reduzir a pobreza. E que a gente precisa também revisitar para falar como que a gente avança nesse processo, porque o ideal é que nós tenhamos uma sociedade o mais igualitária possível, né? Bom, nós temos conquistado algumas coisas também no período recente. Eu vou entrar um pouquinho mais agora na área fiscal, né, das contas públicas. Um pouco do que deteriorou muito as finanças do governo brasileiro foi a concessão de subsídios, né, coisas que são implícitas no orçamento, eles não ficam claros para vocês vão consultar o orçamento público, vocês não vão enxergar isso lá, agora já enxergam mais. Mas muito crédito foi concedido a empresas, muito crédito foi concedido a governos subnacionais, com o argumento de que isso geraria investimentos e faria o país crescer, né? Então, fica uma lição, né? Nós, com esses recursos de crédito subsidiados, nós iniciamos a construção de 3 refinarias, construímos vários estádios de Copa do Mundo, construímos uma infraestrutura que, de fato, não tem trazido benefício social relevante para a sociedade. Inclusive, várias dessas obras monumentais nem prontas ficaram, né? Então, investimento público não é panaceia, né? Investimento público precisa ser voltado a uma lógica de retorno social. E às vezes, né, um processo de parceria público-privada, concessão ou até privatização, gera um investimento no setor privado muito mais eficiente, com maior retorno social, inclusive, do que se fosse feito dentro do setor público. Então, a gente conseguiu reduzir subsídios implícitos, esses subsídios escondidos. Isso melhorou muito, né, a forma de nós termos um orçamento mais transparente também. Eu vou citar algumas medidas, né? Nós aprovamos a nova TLP, que é uma taxa de juros de longo prazo, muito vinculada ao custo de captação do Tesouro Nacional, né? O Tesouro Nacional vai ao mercado, vocês, se aplicarem no Tesouro Direto, vocês são investidores na dívida pública, mas nós temos muitos investidores institucionais, e esses recursos financiam o governo, né? Então, quando nós emprestamos a taxas mais baixas do que esse custo de tirar o dinheiro da sociedade e tomar emprestado, isso é um subsídio para alguns setores que usam desses recursos. A TLP reduz dramaticamente esses subsídios e qualquer subsídio que o governo queira dar daqui para frente, legitimamente, vai discutir dentro do Congresso, vai aprovar no orçamento, vai completar, né, esses recursos, e isso ajudará a reduzir muito essa conta escondida dentro do orçamento público. O BNDES também recebeu muitos empréstimos do Tesouro, R$500 bilhão, né, o número por si só, o trilhão já assusta, e agora nós estamos fazendo uma iniciativa de devolução gradual desses recursos, na medida em que tem caixa no BNDES, para que a gente possa abater a dívida. Quando o Tesouro emprestou ao BNDES, foi emitida uma dívida, né? Títulos públicos foram emitidos no mercado, e agora nós estamos trazendo esses recursos de volta e imediatamente abatendo a dívida. Isso ajudou a reduzir muito o volume de subsídios. Nós mudamos o programa FIES, que é um programa de financiamento estudantil, que era dado de uma forma irresponsável e insustentável, né? Chegou a um volume de R$70 bilhões, cresceu em 4 anos mais do que todo o ensino superior cresceu ao longo de 40 anos de história das universidades públicas no Brasil. Então, foi algo realmente muito insustentável. Nós revisamos o programa, agora esses subsídios são praticamente condizentes com o que o resto do mundo faz, porque é um programa meritório, né, a gente financiar estudantes no ensino superior, mas todos os subsídios são explícitos na conta do Tesouro. Vocês vão ver lá, né, o ano passado, nós pagamos 6 bilhões, que foram correspondentes à inadimplência desse sistema que lá atrás concedeu créditos sem sustentação, né?
Mudamos o FIES hoje continua atendendo os estudantes, mas na medida em que ele consegue ser sustentável, responsável e transparente. E o Plano Safra, que é um financiamento que nós fazemos à agricultura, que é também um setor muito subsidiado no mundo inteiro, mas agora esses subsídios são previamente, o tamanho desses subsídios é previamente combinado com o setor. Então, o que eu estou falando? Falo, olha, nós temos um espaço fiscal dado pelas regras que nós temos, as regras fiscais que nós temos no Brasil, é X. A alocação, o setor discute de forma legítima, se vai ser investimento, se vai ser custeio, quais programas, se vai ser programa de preços mínimos, se vai ser um programa como, por exemplo, de seguro rural, né? Então, isso também está sendo feito de uma forma transparente e responsável, porque o setor discute sua própria alocação, mas sabe que tem um limite, como tudo na vida tem, né? E isso tem ajudado muito a gente na interlocução com o setor e na redução dos subsídios, muito pelo contrário, né? Dando todas as condições de termos uma safra bem financiada, e aí estão os recordes que o Brasil está batendo. Bom, esses dois gráficos assim, são figuras emblemáticas, eu acho, no processo atual. O primeiro mostra o resultado primário do governo central. O que é isso? Nós temos um fluxo, certo, de receitas, que são os impostos, as contribuições, as taxas que entram, que a gente coleta da sociedade, a gente retira da sociedade, e por isso que o nome é imposto, né? E tem as despesas, que são onde a gente gasta, né? Benefícios previdenciários, pessoal, subsídios, custeio da máquina, investimentos, esses são os gastos. Esse fluxo de despesas não financeiras é que dá esse resultado, né? As outras despesas são as despesas financeiras, praticamente a rolagem da dívida pública e mais alguma coisa. Bom, o que acontece com esse fluxo de despesas do governo federal? Aí a gente tem a série mais longa, né, que a gente consegue, mostrei no gráfico anterior, na linha do tempo, que esses dados começaram a ser compilados aí nos anos 90 e são muito recentes. O que a gente observa é que a gente fez superávit primário por muito tempo, ou seja, o volume de sobra de recursos entre as receitas e as despesas nesse fluxo primário do governo dava conta de ajudar no financiamento da dívida pública, estabilizando a dívida, né? Então, dava a conferir um caráter de sustentabilidade à dívida pública, que é esse gráfico do lado. Então, a gente viveu aí, nesses anos 90, como expliquei para vocês, um conjunto de medidas que nos permitiram ter um ajuste fiscal no Brasil, um tripé macroeconômico que associava a estabilidade monetária, um sistema de metas de inflação, né, a esses metas de superávit primário e a um câmbio flexível. Isso nos levou a um quadro que permitiu a dívida se equilibrar por muitos anos. E nós finalizamos aí o ano de 2011, 2012, com a dívida bruta, nossa dívida, de todos nós brasileiros, na casa de 50% do PIB. Né? Isso significa que metade da riqueza que nós geramos a cada ano é o tamanho da nossa dívida. Né? Dívida que é de todos nós. O que aconteceu foi que esse desequilíbrio fiscal, que começa a aparecer mais claramente aqui em 2013, que são as barras vermelhas, que são os déficits, que a gente colhe até hoje, esses déficits geraram uma explosão dessa dívida, que hoje já chega na casa de 74% do PIB. Isso é o conceito brasileiro. Né? No conceito externo, que é o conceito do FMI, essa dívida, os estrangeiros enxergam uma dívida brasileira muito maior, na casa dos 80% já. Eu não vou explicar a diferença técnica, mas são dois conceitos. Né? O que eu quero dizer é que, de fato, nós temos aqui uma situação de crescimento da dívida. E por isso que, quando a gente fala, é importante o Brasil voltar a ter superávites primários, porque a gente precisa primeiro estabilizar esse cenário e lá na frente, quando a gente conseguir fazer essa dívida cair um pouco. É uma dívida muito mais alta do que na média dos países que a gente observa com o mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. Bom, o que está sendo feito? Né? Primeiro, nós temos uma emenda constitucional que foi aprovada que estabeleceu a regra do teto. Né? Então, assim, o que diz a regra do teto? Olha, nós precisamos fazer um ajuste fiscal no Brasil, de fato, isso é muito importante, é urgente, inclusive, porque isso ajudou a restabelecer confiança na nossa capacidade de ter uma condução adequada da nossa política macroeconômica.
e vamos fazê-lo pelo lado da despesa. E vamos fazer gradualmente, né? Aquele ajuste que vocês viram entre as barrinhas azuis e as barrinhas vermelhas, aquilo soma, hoje, 4,5% do PIB, mas no auge era 5% do PIB de ajuste fiscal. Estou falando aí de mais de 300 bilhões de reais, uns 250 atualmente, para que a gente volte a ter uma condição de estabilidade da dívida. Bom, e aí, o que a regra do teto falou, olha, nós vamos fazer esse ajuste que é muito grande, ao longo do tempo, né? E vamos fazer mais concentradamente do lado da despesa. Se em algum momento a sociedade quiser acelerar esse processo, podemos adicionar mais receitas, tributos, e isso pode se acelerar. Mas o que a gente vê é um país como o Brasil que tem uma carga tributária já muito elevada, né? Então, poucos graus de liberdade. Nós temos dívida muito alta, carga tributária muito alta, então a estratégia do gradualismo ela foi defendida porque isso traz um menor sacrifício imediato para a sociedade, né? E conseguimos, da mesma forma, reconstruir a confiança na estabilidade da dívida. Mas nós temos um desafio nesse caminho, que é a Previdência Social, né? Nossa Previdência é fortemente deficitária. O déficit do ano passado, no regime geral, que é o regime do setor privado, vamos chamar assim, foi de 182 bilhões de reais, é muito alto esse déficit, são 8,5% do PIB. Nós ainda temos o déficit do regime previdenciário do setor público, que soma aí entre estados e municípios um valor da ordem de 150 a 160 bilhões de reais. Então, nós temos um déficit previdenciário altíssimo no Brasil, que é uma dívida para vocês, jovens, né? Se nós não conseguirmos resolver isso, e vamos conseguir resolver, nós temos aqui uma trajetória que saímos desses 8,5% do PIB e chegamos a 18%, 19% do PIB. Ou seja, é 10 pontos de PIB a mais de gasto previdenciário, né? Nosso sistema O nosso sistema previdenciário é bastante as regras, né, que nos levam a esse déficit, as regras previdenciárias no Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado, nos levam a uma situação muito diferente do resto do mundo, né? Então, o que eu estou mostrando aqui está a nossa despesa, que agora já saltou para 13% do PIB, agora mais recentemente. Esse dado é de 2009, que tem a comparação de todos os países, mas temos dados mais recentes de 2016, essa despesa já está aqui em 13% do PIB. Isso aqui soma o déficit do regime previdenciário geral com a previdência dos governos, né? O Brasil está aqui na mesma linha da Alemanha, em termos de gasto, como proporção do PIB. A Alemanha fez uma reforma recentemente, alguns anos atrás, muito discutida, muito debatida com a sociedade, mas olha a atenção no detalhe aqui, né? Esse eixo aqui diz respeito à razão de dependência, a quantos trabalhadores ativos, né, que estão no mercado de trabalho para trabalhadores, relativamente aos trabalhadores que estão retirados já ou estão na inatividade. Então, a razão de dependência é a população maior do que 65 anos, proporcionalmente à população economicamente ativa, aquela que está no mercado de trabalho. Então, na Alemanha, o percentual, a razão de dependência é muito maior que a do Brasil, né? Ou seja, é como se a população já estivesse num estágio de envelhecimento maior. Então, tem muito menos pessoas em idade ativa relativamente às pessoas em idade inativa. E, mesmo com uma situação muito maior em termos de idade média da população, vamos chamar assim, gasta a mesma coisa que o Brasil. Outros 3 exemplos, né? Grécia, Portugal e Espanha. Grécia e Portugal muito em linha com o gasto do Brasil, Espanha com gasto ainda menor. Todos esses 3 países também com uma razão de dependência muito maior. Por que a gente destacou esse aqui? Porque esses 3 países já tiveram que renegociar ou reduzir o valor nominal das suas aposentadorias. Então, o que a gente está falando aqui em termos de reforma da Previdência toca diretamente em vocês, né, jovens brasileiros, toca diretamente em nós também, que vamos estar retirados, aposentados, provavelmente daqui a 30 anos, toca no futuro do Brasil, porque essa sobrecarga de despesas provavelmente leva a um aumento muito grande de impostos, que
se concretizado, retira o crescimento potencial do Brasil. Então, essa é uma agenda de Estado, né? Essa é uma agenda inevitável e é uma agenda que nós precisamos trabalhar junto à sociedade nesse convencimento. Acho que essa é a nossa grande função, e isso não irá se retirar, né, da pauta. O que precisamos conquistar, né? Crescimento sustentado. Aí já nós falamos, né, da importância de termos contas públicas equilibradas, isso ajuda no crescimento, no controle da inflação também. Mas precisamos ter uma economia mais produtiva, né? Aquele software que faz a economia funcionar, que roda, né, o funcionamento da nossa economia, ele precisa ser mais leve, ele precisa ser menos custoso. Um trabalhador, para poder gerar os frutos, né, do seu trabalho, adicionar valor à economia, isso tem que ser feito de uma forma mais leve, com regras mais adequadas, com incentivos positivos, tanto ao trabalho quanto à produtividade. O mesmo em relação a quem empreende, corre riscos no Brasil. Então, a agenda de produtividade é essa que vai levar a gente a um crescimento de verdade, né, sustentado no futuro, e termos condições de, com uma população que está envelhecendo rapidamente, inclusive comparativamente com o que aconteceu com o envelhecimento europeu, que foi muito mais lento, isso nos dá condições de garantir, de assegurar para as próximas gerações um crescimento potencial capaz de gerar empregos, capaz de gerar qualidade de vida, capaz de gerar recursos públicos para fazer frente a boas políticas públicas. Então, aqui a gente fala da reforma trabalhista, teve uma reforma que aconteceu há pouco tempo, melhoria do ambiente para fazer negócios, facilitação de negócios, o custo mais baixo com segurança jurídica no mercado de crédito, uma reforma tributária, abertura comercial e inserção externa para que a gente possa conseguir um ambiente mais competitivo, melhoria dos marcos regulatórios na infraestrutura, também na área de petróleo e gás, a gente tem, né, regras que nos incentivem a ter melhores investimentos nessas áreas. Também, né, condições de termos melhor governança no setor público, isso é muito importante, e privatizações e concessões. O Estado nem precisa nem pode fazer tudo, né? Ele tem que fazer da melhor forma possível aquilo que o setor privado não tem interesse ou não faria tão bem. Aí aqui um gráfico clássico, né, que mostra como que a produtividade cresceu nos últimos 35 anos, né? E essa produtividade que eu vou mostrar para vocês aqui está comparada com a produtividade dos Estados Unidos, que a gente toma como fronteira, e vamos simplificar dessa forma. Então, nós temos aqui a Coreia, que, nos anos 80, né, tinha um patamar comparável de produtividade com o Brasil. Então, enquanto a Coreia alcançou níveis de produtividade 60%, né, na comparação com os Estados Unidos, o Brasil perdeu produtividade, né? O Brasil tem um quadro de produtividade estagnada há muitos anos. O próprio Chile ganhou produtividade, também depois teve uma estagnação. E países como Índia e China despontando nos anos 2000. Bom, aí é uma outra grande discussão. Que produtividade é essa, né? Que fatores que levam a essa produtividade? Bom, são diversos, o ambiente de negócio é um deles, mas, sem dúvida, educação é de grande importância, né? Educação que leva aos processos de inovação, educação que leva a maior incentivo à ciência, educação que leva a maior coesão social, educação que leva a nós próprios conseguirmos, né, sociedade, formular melhores políticas públicas. Desafio, né? Por que a gente falou em ajuste gradual? Porque o orçamento brasileiro é extremamente engessado. A gente não consegue fazer um ajuste dessa monta, 200 bilhões de reais, 200 e poucos bilhões de reais, num ano só, né? Hoje, o que nós temos de liberdade dentro do orçamento são aproximadamente 85 bilhões de reais. E, mesmo assim, eu não posso cortar isso tudo. Eu estou falando da conta de água, luz e telefone dos governos, eu estou falando do programa de saúde popular, a farmácia popular, eu estou falando da rede de assistência social, eu estou falando de coisas que são consideradas não acionadas por dispositivos legais, mas nem por isso deixam de ser importantes. Bolsas de estudos, por exemplo. Então, hoje, o orçamento brasileiro praticamente tem muito pouco espaço para fazer ajuste pela despesa. O que nós temos que fazer é mudar as leis,
as normas para mexer nas despesas obrigatórias, que são elas, né? Previdência, pessoal, subsídios, benefícios sociais. E é muito importante a gente rever. Eu sempre falo uma coisa que, às vezes, pode ter conotação um pouco mais polêmica, mas é muito simples. Por mais meritória e importante que seja uma política social para um país, como são educação, saúde, assistência, investimento público, isso não as desonera de ter, dentro delas, algum grau de ineficiência, né? Principalmente quando a gente trata de recursos vinculados, carimbados. Às vezes, a sociedade, isso retira da sociedade a capacidade de fazer escolhas, e isso acaba se refletindo dentro do Congresso Nacional. Esse engessamento também se reflete dentro da nossa dificuldade de fazer escolhas públicas, de discutir a fundo quais são as prioridades de uma sociedade. Porque, praticamente, quando a gente entra no ano, o orçamento já está definido por leis que foram aprovadas 20, 25 anos atrás, né? Então, esse é um fator que, inclusive, enfraquece um pouco a conotação da nossa democracia no que se refere ao federalismo fiscal, no que se refere à condução das políticas públicas. Nós temos um grau muito limitado para fazer escolhas. Então, é uma agenda inevitável que nós façamos um ajuste das despesas obrigatórias, né? E aí a gente tem que colocar muita discussão. A Previdência é só uma delas, né? Eu digo que é a primordial, a mais importante, mas nós temos que discutir o papel, né, dos servidores públicos, a composição das carreiras, nós temos que discutir todas essas despesas obrigatórias que foram definidas há muito tempo e foram se somando ao longo do tempo. Faz sentido, né, elas ainda existirem, elas já cumpriram o seu papel ou não, né? Tem como modernizá-las, tem como fazer um desenho melhor. O uso eficiente do recurso público numa escassez tão grande como a gente está vivendo é algo que é obrigação de todo servidor público, né? E ainda tem a situação dos entes subnacionais. Essa situação de leis muito rígidas, despesas muito indexadas, tudo muito amarradinho, levou também os estados a uma crise que a gente está observando aí, óbvio, uns mais, outros menos, mas que tem um pano de fundo, né? O crescimento das despesas obrigatórias, em especial as despesas de pessoal. O serviço público parece que se encastelou dentro dos seus próprios objetivos, né? E aí eu acho que a grande agenda de reforma do Estado é a gente aproximar o servidor público da sua função de serviço público da sociedade. E para isso, a gente precisa rediscutir a produtividade no serviço público também, né? O quão efetivas são as políticas públicas, o quão efetivas são as entregas para a sociedade, né? A sociedade quer mais saúde, quer mais educação, quer mais segurança, quer mais assistência social. Para fazer isso, a gente precisa de ter contas equilibradas, né? E aí é uma frase que a gente faz, né, essa agenda difícil do ajuste fiscal repete sempre. O ajuste fiscal, o ajuste das contas públicas, não existe sozinho. Ele existe por uma razão, para a gente ter um Estado equilibrado para prover o que a sociedade precisa, de fato. Bom, tem muita coisa para fazer, né? E já tem uma agenda muito discutida, sempre há mais espaço para discutir. Os diagnósticos podem se avançar, mas o Banco Mundial publicou um estudo recente que se chama Um Ajuste Justo, para mostrar algumas oportunidades desse ajuste para prover o quê? Maior justiça distributiva, né? O grande diagnóstico é o Brasil gasta, a quantidade de recursos que o Brasil gasta, comparativamente com outros países, gera pouco efeito na sua distribuição de renda, modifica muito pouco a sua desigualdade. Esse mesmo recurso, quando observado, né, em outros países, ele gera muito mais impacto positivo sobre a redução da desigualdade. E aqui alguns exemplos. Como é que estão organizados esses gráficos? É como se a sociedade tivesse sido dividida em 5 partes, da menor renda para a maior renda. Então, o primeiro grupo, os 20% mais pobres, o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto grupo, que são os 20% mais ricos. O que a gente observa aqui? O pagamento de aposentadorias e pensões a quem mais beneficia? Aos 20% mais ricos, né? Ele praticamente não chega no mais pobre. O que chega no mais pobre, né? Bolsa Família.
Bolsa Família faz uma enorme diferença para o mais pobre. Bolsa Família custa 30 bilhões de reais. Os benefícios previdenciários são 600 bilhões. A déficit previdenciário, como já falei, são 180. Benefícios do trabalho formal, eles atingem aqui mais a classe média, né, o núcleo médio da distribuição de renda. Utilização do SUS, Sistema Público de Saúde. Quem mais utiliza o Sistema Público de Saúde? São os mais pobres, né? Por isso que as crises fiscais, a desorganização do Estado acaba afetando, sim, os mais pobres. A distribuição de matrículas no ensino superior, né? Aqui, olha, o ensino superior, aqui são as outras faixas de ensino, até o ensino médio. Aqui é o ensino superior. Olha, o ensino superior atinge, com certeza, os 20% mais ricos, em detrimento de uma parcela muito pequena dos mais pobres, né? Então, assim, são alguns dos diagnósticos que nós temos, e isso nos traz uma coisa boa, positiva, que é um grande espaço que nós temos no Brasil para melhorarmos, para modernizarmos as nossas políticas públicas, né? Mas essa discussão tem que ser feita. Bom, aí, tomando aquele gráfico da dívida, nossas projeções apontam que o atual cenário macroeconômico, com o cumprimento da regra do teto, que vale para os próximos 10 anos, pelo menos, porque ela pode ser editada para mais 10, ela funciona para 20, ela pode ser reeditada nos próximos 10. Né? Isso nos levaria a uma estabilização da dívida. Como eu falei, essa dívida que é muito mais alta que a média dos países em mesmo estágio de desenvolvimento, isso teria que reduzir novamente para essa base. Aí a gente precisa de mais 10 anos de disciplina fiscal para fazer essa dívida convergir para esses patamares. Por que a dívida baixa é melhor? Porque gera menos custo de financiamento para a sociedade como um todo. Né? E um outro desafio é o cumprimento da regra de ouro. A regra de ouro, quando foi colocada na Constituição, foi colocada pensando em vocês. Né? Porque ela fala o seguinte, olha, nenhuma sociedade pode, no presente, se financiar ou financiar uma dívida futura que não seja passível de retorno para as próximas gerações. Traduzindo, né? Olha, você não pode gastar mais, você não pode tomar mais operação de crédito ou emitir dívida além da sua despesa de capital. Vamos simplificando, seria o seu investimento. Lógico que é uma regra muito simples, a gente tem uma grande discussão econômica por trás. Olha, tem despesa corrente, com educação, que é muito importante também. Mas e tem outros investimentos que não dão tanto retorno à sociedade. Mas o fato é que essa regra simples, ela provê condições da sociedade se organizar para não colocar um forte endividamento nas costas das próximas gerações. E depois de que essa regra foi editada em 88, agora, pela primeira vez, a gente se vê com risco de não cumpri-la. Né? Então, nós temos uma insuficiência prevista para a regra de ouro em 2018 já, de 200 bilhões de reais. Uma magnitude que deve se repetir aí nos próximos anos, creio eu. Esse ano nós já temos medidas que estão sendo adotadas para suprir essa insuficiência, mas medidas de curto prazo, né? Instrumentos que nós temos agora para poder suprir essa insuficiência. O retorno do recurso do BNDES, por exemplo, é uma delas. Mas o que importa para a gente poder organizar a regra de ouro nos próximos anos é a gente ter certeza que esse ajuste gradual vai dar conta de trazer de novo o equilíbrio das contas públicas. No final das contas, é isso que é o nosso pano de fundo. Bom, eu acho que os principais temas eu já passei aqui. Eu queria apresentar para vocês um pouco do que é o Tesouro Nacional. Primeiro, que vocês, não sei se vocês sabiam, mas o Tesouro Nacional é de vocês, né? É de todos nós. Nós somos os donos do Tesouro Nacional. Nós temos que tomar conta do Tesouro Nacional. Né? Bom, nós temos ali mais ou menos 1.000 servidores no Tesouro Nacional, concursados, pessoas com excelente formação, técnicos muito engajados, né? E nós estamos nos esforçando para entregar à sociedade um pouco mais do que ela espera de nós. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Nós estamos mudando a governança do Tesouro de uma forma importante, fazendo com que nós tenhamos comitês decisórios. O secretário tem apenas o poder de discutir com esses comitês tecnicamente, se diverge, e se concorda, ótimo, vamos em frente.
mas não tem mais aquela coisa de que eu vou fazer sozinho, né? Porque isso aqui é um vaso comunicante, inclusive com os órgãos de controle, né? Então, isso dá uma estabilidade, de compliance, de integridade nas ações do Tesouro. Bom, estamos modernizando os nossos manuais demonstrativos, contábeis, isso é uma coisa que é papel do Tesouro, uniformizar a contabilidade pública como um todo, para todos os entes. Nós estamos aumentando a nossa transparência com por meio de uma padronização maior das contas públicas com os entes, estados e municípios. O que acontecia, né? Antes da crise dos estados, o Marcos mencionou aqui, nós tínhamos uma grande cortina de fumaça sobre o que acontecia com as contas públicas. Porque cada estado calcula sua despesa de pessoal de uma forma, tem uma regra diferente, e quando eles começam a bater no limite da responsabilidade fiscal, eles reveem as suas regras. Então, assim, agora nós temos uma padronização, né? A partir desse ano vale para todos os estados. Já estamos com 10 estados que já entregaram suas contas novas padronizadas. E esse sisteminha que vocês estão vendo aqui, que é o SICONF, vocês podem consultar, que todos os cidadãos brasileiros terão ali acesso a contas padronizadas de estados e de municípios, né? Independentemente daquilo que é declaratório da parte deles. Bom, nós temos uma mudança muito grande no sistema de garantias da União, o que leva ao endividamento subnacional. Então, hoje, nós temos muito mais cuidado na observação do processo de endividamento dos entes subnacionais, e todo o sistema foi construído para que, ao longo do tempo, haja uma convergência do nível de endividamento entre os estados, e esse nível de endividamento também seja condizente com a capacidade fiscal de cada um, ou seja, sustentabilidade, né? Estamos também fazendo um grande esforço, porque esses 1000 técnicos que estão lá no Tesouro são pessoas que, às vezes, falam, eu brinco, a brincadeira que eu faço, né, eles falam tesourês, não falam português. Então, a gente está fazendo um enorme esforço para se comunicar melhor com a sociedade. Então, vocês podem clicar lá, tem vídeos que explicam como funciona a dívida pública, são vídeos curtos que vocês podem, inclusive, assistir antes da balada, e na balada discutir melhor como é que é a dívida pública no Brasil. Eu sei que é um assunto de grande interesse das baladas. Então, ali, nossa contribuição para melhorar a qualidade das baladas de vocês. E nós temos novos relatórios que expressam novos ângulos da política pública e das finanças como um todo. Então, agora começamos a apresentar, por exemplo, o Balanço da União, que era um negócio de 1000 páginas. Nós consolidamos aquelas informações que realmente importam e conseguimos colocar um relatório de 30, 20 páginas, com muito gráfico, muita imagem, para dizer para a sociedade como é que está o balanço do Brasil, né? Das contas públicas brasileiras. E isso daqui gerou realmente uma possibilidade de uma discussão muito mais ampla e muito mais aberta. Nós temos um hot site para apresentar o regime de recuperação fiscal, que é como se fosse uma lei de falências para os estados, recentemente editada. E temos também um sistema sobre dívida pública online no site que qualquer cidadão, né, congressistas, estudiosos, interessados, qualquer um pode acompanhar a condução das operações de crédito de estados e municípios que são autorizadas pelo Tesouro, onde as garantias são concedidas de forma clara, transparente. Ali vocês veem todo o fluxo dessa concessão, não tem interferência humana nesse sistema, portanto, ele expressa o que realmente acontece dentro das fileiras do Tesouro Nacional. Painel da regra do teto, da regra de ouro. Eu acho que eu consigo clicar aqui, será? Porque aqui é interessante a gente mostrar. Também tem 2 painéisinhos no site do Tesouro que mostram como anda o cumprimento da regra do teto e como anda o cumprimento da regra de ouro. Isso é atualizado mensalmente. Agora, a regra do teto vai ser atualizada diariamente, né? Então, nós, cidadãos, poderemos acompanhar o cumprimento das nossas regras fiscais. E numa frequência maior possível, né, que a gente consegue fazer hoje. E tem também um hot site, que é o Tesouro Transparente, onde a gente tem extração de dados à vontade, vocês que vão fazer pesquisas, tem tudo ali muito mais fácil, muito mais direto. Para terminar, eu queria dizer o que a gente entende sobre essa história do serviço público, que tanto se fala, né?
Primeiro que todos nós somos servidores públicos. Eu sempre falo isso para o Marcos aqui, que faz um debate público pela coluna dos domingos na Folha, volta e meia dá entrevistas. Ele é um servidor público, né? Ele atua em prol do debate público. Também, assim, vários atores que estão no mercado privado, né, que fazem esse papel. Não precisa estar dentro do governo e ser servidor público remunerado pelo Estado para ser um servidor público. E muitos servidores públicos confundem a sua situação, a sua condição dentro do serviço público como um direito em si, né? O serviço público é uma obrigação com a sociedade, é um compromisso com a sociedade. Então, a gente vê que essa gestão, primeiro de tudo, tem que ser impessoal e tem que ajudar a combater privilégios e a não persegui-los, né? Não buscar por eles. Nós não podemos achar que somos diferentes dos demais trabalhadores, principalmente no setor privado. A seleção de prioridades, nós temos uma restrição fiscal. Assim como dentro de casa a gente tem um limite no nosso orçamento, né? No setor público nós temos esse limite. E a gente precisa entender o tamanho dessa restrição e atuar em consonância com ela para selecionar prioridades. Nós temos que ter foco nos mais pobres. Vocês viram ali o sistema de saúde, como é que funciona, a educação básica, quem atende, o Bolsa Família, quem é entregue, a segurança pública, quem mais afeta, né? Então, esse foco a gente não pode perder de vista nunca. E foco nos mais pobres é qualidade da política pública, não é simplesmente colocar mais dinheiro dentro dela sem uma avaliação responsável sobre os resultados que ela está gerando. Avaliação de impacto, acabei de falar, né? Comparativamente às alternativas que possam se apresentar. Esforço de inovação a partir da avaliação de programas. Se a gente avalia, a gente descobre que a gente pode melhorar e inovar é tão importante ou mais importante no serviço público do que no setor privado. O serviço público existe para o benefício coletivo, né? Então, nós, como sociedade, que temos que construir isso. Era isso aí. Obrigada. O WhatsApp aqui, acompanhando também, o pessoal está no primeiro andar, vê se tem perguntas de lá. Tá bom? Mas vai. Quer fazer pergunta? Boa tarde. Eu gostaria só de saber se, na sua opinião, a nossa Constituição de 88, até pelas questões conjunturais, vimos da ditadura, e com esses vários privilégios e direitos que ela concedeu, alguns necessários, mas outros, pelo menos ao meu ver, demasiados, se a senhora acredita que isso tem a ver com o aumento da dívida pública, a forma como se deu a discussão da Constituição e a própria Constituição. Bom, vocês viram aqui naquela linha do tempo, né, que essa Constituição foi edificada sem muito da clareza que nós temos hoje, da facilidade de obter avaliação, dados fiscais. Imagina em 85, quando ela começou a ser construída, como que não era muito mais escassa a informação. No entanto, ela foi revolucionária em termos de direitos, né? E eu acho que ela ajudou a assentar a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. Então, assim, eu coloco a Constituição de 88 como um marco da nossa democracia, assim como coloco o Plano Real como um marco da nossa estabilidade monetária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que precisa ser revitalizada, fortalecida e valorizada como um marco do que nós precisamos construir ainda no Brasil em termos de responsabilidade fiscal. Mas eu acho que o Brasil tem uma tendência reformista, né? Nós já estamos falando aí de 90 e tantas emendas constitucionais. Só não pode ser objeto de emenda constitucional, que é a cláusula pétrea da Constituição, direitos essenciais, direitos fundamentais. Então, talvez a gente tenha que, talvez, né, seja um bom caminho da gente pensar, a gente avançar um pouco mais nos deveres da sociedade, né? E aí eu acho que isso compõe um pouco o que você está perguntando, um quadro melhor da gente fazer a Constituição se coadunar melhor com as nossas restrições fiscais. Ana Paula, existe alguma punição pelo não cumprimento da regra de ouro? Tem. Crime de responsabilidade.
Isso é grave. Olha, eu estou entre uma delas. Ou seja, temos que cumprir a regra de ouro e temos que trabalhar para ter uma regra talvez mais convergente com esse ajuste que o Brasil, né, aprovou recentemente, que é um ajuste gradual ao longo do tempo, mas com medidas de redução de despesas, né? Talvez essa é uma agenda que possa ser discutida aí nos próximos meses. Mas, de fato, para 2018, nós já temos um conjunto de medidas de curto prazo, né? Com certeza são medidas aqui pontuais, que nos levarão ao cumprimento em 2018. Mais perguntas? Aqui. Na verdade, minha dúvida é que se, caso essas criptomoedas tenham sucesso e venham a funcionar como dizem que elas vão funcionar, como vai ficar o papel do Tesouro Nacional? Olha, eu acho que muito mais desafiador será o papel do Banco Central. Bom, primeiro que a gente tem que ter um baita cuidado com isso, né? Isso depende de uma regulação que é muito nova. A gente está vendo aí a proliferação das fintechs, né? Eu acho que é uma área de inovação muito importante, mas sempre um passo muito firme, com muita responsabilidade. Então, acima de tudo, acredito que isso tem que ser bem regulado para que possa crescer de uma forma, gerar benefícios para todos, né? Redução do custo de crédito, facilitação da intermediação bancária. Eu acho que tem vários benefícios que a gente pode trazer disso, ser devidamente regulado. A gente tem vários exemplos aí no mundo de como a falta de regulação gerou bolha, crise bom, tiro pela culatra, né? Ana, uma pergunta que vem do primeiro andar do Gustavo. Como é que as eleições podem afetar as reformas? Acho que eleições remete a voto. Voto somos todos nós, né? Então, uma coisa que eu acredito muito é no papel da sociedade nessa discussão, muito mais nessa época da comunicação por redes sociais, né? Então, vocês estão se comunicando de forma muito mais ágil, rápida, muito mais do que nós podemos perceber. Então, o fortalecimento da agenda de reformas, que é tão necessária para o Brasil, depende da gente levar essa discussão para esse ciclo das eleições, né? E fazer o melhor debate possível. Tem uma pergunta ali em cima. Eu gostaria de saber qual o papel dos bancos públicos, em especial do BNDES, no descontrole das contas públicas. Os bancos públicos como um todo, eles compõem o sistema financeiro nacional, mas foram, sim, os principais emprestadores de recursos para grandes obras de infraestrutura e, por trás desses empréstimos, como eu expliquei, havia muitos subsídios. Então, acho que trouxemos aí uma grande lição para os brasileiros de que crédito subsidiado não necessariamente traz o volume de investimentos que vai gerar o crescimento sustentado. Quer dizer, essa não é a equação de um crescimento sustentado. A equação de um crescimento sustentado é aquilo que a gente mostrou, né? Conseguimos alcançar um nível de produtividade maior no nosso país. Marcos regulatórios melhores, maior segurança jurídica no investimento, isso tudo reduz o custo de capital e até elimina a necessidade de haver subsídios nessa área. Mas tem uma pergunta ali. Passa o microfone ali para a esquerda, por favor. Eu sei que o BNDES estava pretendendo fazer esses subsídios e empréstimos e tudo mais para o desenvolvimento do país, mas, no fim, ele acabou só criando muita dívida para a gente. A Previdência também foi muita dívida e, com certeza, foi uma falta de planejamento, realmente. Eu não entendo muito disso, não sei como foi feito todo esse plano, mas o que eu acho é que agora o povo vai ter que pagar por isso, sabe? A gente vai ter que reformar a Previdência, a gente vai ter que fazer uma reforma fiscal também. E você não acha que isso não está sendo tão próximo da população como deveria ser? Não está tendo um diálogo próximo com a população? Não está tendo, tipo, perguntando, mas é isso mesmo que você quer? Porque, assim, eu imagino que a população não queira trabalhar até os 78 anos, eu sei. Mas, assim, tem que fazer. Mas
a maioria da população não sabe disso, não sabe como estão as contas públicas, não sabe o que aconteceu para chegar até isso. Foi uma irresponsabilidade chegar a esse ponto para a gente ter que fazer todo esse tipo de reforma e agora o povo vai ter que pagar. Mas você não acha que está tendo um distanciamento entre o governo e a população nessa área, já que somos nós que vamos ter que pagar o preço por isso? Bom, a sua pergunta ela me remete a duas óticas para responder. Uma é a ótica das finanças públicas propriamente dita, que eu diria que políticas públicas são reflexos de escolhas da sociedade, né? Então nós temos que cuidar muito o tempo inteiro dessas escolhas, debatê-las muito. A segunda coisa me remete a uma questão um pouco mais de ordem, sociológica, talvez. Acho que tem havido, sim, uma mudança muito importante da forma de comunicar da sociedade para com seus representantes. Isso no mundo inteiro, né? Isso gerado pelo advento, que eu já citei, né, das redes sociais, da comunicação mais frenética, mais frequente das redes sociais, mais aberta, né? E eu acho que talvez esse seja um desafio que a gente está apenas começando a percebê-lo, né? Como fazer que a representação política, de fato, consiga colher os devidos subsídios nesse aumento da comunicação aberta na sociedade. Aí eu acho que eu não tenho nem competência para te responder isso, mas acho que isso ajudaria muito a gente a ter fortalecimento da democracia por meio desses canais. É uma oportunidade enorme trazida pelas tecnologias, né? E acho que, se bem usado, se a gente conseguir construir, eu sou extremamente otimista nesse aspecto, essa questão de tempo, né, da gente conseguir construir elementos para fortalecimento democrático ao longo no mundo inteiro, né? É óbvio que isso não é tão linear nem organizado, isso às vezes acontece de uma forma um pouco mais caótica do que a gente gostaria. Mas eu vejo como muito positivo as novas tecnologias, as redes sociais, na composição de uma democracia mais sólida e mais representativa. Obrigada. Mais alguma? Tem lá. Bom dia. Ana Paula, tem uma pergunta também com relação à reforma da Previdência. Se ela é tão importante como o governo diz que é, e eu acho que é, por que o governo não decide votar ela logo e, como aconteceu o adiamento essa semana, por que ele não vota logo essa reforma? Bom, nós tivemos um advento aí recentemente, né, uma crise de segurança muito grave, que gerou uma decisão do governo sobre uma medida de intervenção parcial no Rio de Janeiro na área de segurança. Quando a gente fala assim de uma forma simples, é sempre importante lembrar do sofrimento que a gente viu aí pela mídia como um todo. Por trás tem aspectos muito complexos, sim. Dada essa decisão que foi tomada, essa decisão não se coaduna com a tramitação, com a aprovação de uma emenda constitucional, elas ficam suspensas. Eram claros os desafios que nós estávamos tendo na construção dessa maioria, que é uma maioria qualificada, para aprovar uma proposta de emenda constitucional. Eu acho que, primeiro, nós ganhamos com o processo de comunicação que vem crescendo. A sociedade está cada vez mais consciente do desafio da reforma da Previdência, o que significa, de fato, a Previdência. É um assunto complexo, é uma reforma muito complexa. E as pesquisas mostram que a sociedade está muito mais consciente de vários pontos da reforma. Eu acho que a gente teve esse ganho de acumulação de informação. Essa é uma agenda de Estado, né? E eu tenho certeza que o Brasil, no momento mais oportuno, irá enfrentá-la. Bom, gente, estamos chegando aqui no limite do nosso horário. Eu não resisto aqui a dar uma palpitada. Acho que uma coisa bacana de fazer é mergulhar mais os números. Como a Ana disse, a geração de vocês tem essa vantagem, tem Google. Olhem os dados. É o que eu falo sempre para vocês aqui. Vale a pena olhar os dados. No caso da reforma da Previdência, por exemplo, vai ser difícil alguém... a aposentadoria é 65 anos, são 20 anos de ajuste. Em alguns casos muito particulares, alguém teria que trabalhar mais do que trabalhar além dos 65 anos para ter a aposentadoria integral. E no resto do mundo a aposentadoria não é integral. E a reforma da Previdência, essencialmente, hoje, da jeito que ela está,
ela mexe com os grupos da mais alta renda, né? A gente tem que saber o país que a gente vive, né? Um país que é mais pobre do que a gente imagina, né? Bem mais pobre, um país que a renda média é R$3.000 mês. 3 mil, né? E que um adulto que ganha mais de R$28 mil, isso são dados do imposto de renda, mais de R$28 mil, está no 1% mais rico. 1% mais rico. Esse é o nosso país. É um país muito bacana, com muita coisa, né? E aqui a gente vai estimular, vai ter muito debate, muita discussão, né? E vamos estimular vocês, olhem os dados, mergulhem. Vocês têm essa oportunidade fantástica de viver num mundo que a informação está disponível, que o debate acontece, a troca de ideias. Quero encerrar agradecendo a Ana Paula, né, pelo privilégio de ter aqui. Como eu falei, quer dizer, Ana representa o que de melhor tem no serviço público. A gente, às vezes, nesse debate polarizado que a gente vive, a gente demoniza, tem essas discussões que estão aí no dia a dia, né, que provocam controvérsias. Demonizar nunca é bom, né? Assim, o Brasil é um país meio complicado, e vai dar trabalho, vai tomar tempo a gente acertar as coisas, né? Tem distorção para tudo quanto é lado, né? É uma agenda difícil, mas uma agenda que está acontecendo. E é bacana ver que vocês, fazendo perguntas, vocês estão envolvidos com esse debate. Que bom, né? E tomara que vocês possam levar dessa escola, né, a capacidade de fazer o debate sereno, transparente, informado, e contribuir. Não importa o que vocês escolham, quem vai ser empreendedor, quem vai ser executivo, quem vai para o serviço público, né, que possa fazer diferente. E tem uma cultura muito bacana no serviço público, né? A gente, às vezes, transforma tudo numa cor só. Não é justo, né? O Tesouro Nacional tem uma equipe incrível. Se vocês entrarem no site, está lá os servidores do Tesouro explicando o que é dívida pública, o que é título, como é que funciona. É muito bacana esse trabalho. E foi um trabalho de reconstrução, de gestão incrível da Ana, de resgatar o orgulho de ser servidor do Tesouro Nacional, depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos. Então, essa é uma qualidade meio escondida que a Ana tem, né, que quem olha de perto conhece. Obrigado, Ana, por hoje e pelo Brasil. Obrigada, gente.